Fala MDS, Fé no Brasil especial Bolsa Família. Este é o tema abordado pelo podcast Me Conta Brasil, que é produzido pela Secretaria de Comunicação do Governo Federal. Neste papo, a apresentadora Keila Santana recebe duas secretárias do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Eliane Aquino, secretária nacional de Renda de Cidadania, e Letícia Bartolo, secretária de Gestão da Informação e Cadastro Único. A conversa aborda como o Brasil tem tirado milhões de brasileiros da situação de insegurança alimentar e da importância do Bolsa Família e do Cadastro Único para os resultados alcançados. Como o conteúdo tem informações valiosas, o Fala MDS apresenta essa conversa na íntegra. Confira! Me Conta Brasil, como saber que a gente está no rumo certo? Quando o país consegue tirar milhões de brasileiros do mapa da fome, pode ter fé. Estamos caminhando em direção ao que há de melhor para todo mundo. E essa rota de saída da pobreza não seria possível sem o Bolsa Família, o programa do governo federal que há 21 anos vem transformando vidas. Esse é mais um episódio da série Fé no Brasil. Vem com a gente que você também vai ficar sabendo tudo sobre como funciona o Cadastro Único. Ele é a porta de entrada para garantir que o Bolsa Família e outros programas sociais cheguem de fato às famílias que mais precisam. Eu sou Keila Santana. Vem comigo e com as nossas convidadas para esse episódio mais do que especial. Não é todo dia que a gente conversa aqui sobre o maior programa de transferência de renda do mundo. A Eliane e a Letícia vieram lá do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para contar toda essa novidade para a gente, esse balanço também do Bolsa Família. Já se apresentem para o nosso público, por favor, Eliane e Letícia. Olá, eu sou Eliane Aquino, secretária nacional de Renda e de Cidadania. É a secretaria que cuida do programa Bolsa Família. Eu sou Letícia Bartolo, companheira da Eliane de trabalho e cuido do Cadastro Único. Exatamente isso. A gente quer saber detalhes do Cadastro Único, do Bolsa Família. São 21 anos, mas ainda tem muita novidade, né, gente? O Brasil segue firme no rumo certo para tirar o Brasil do mapa da fome até o ano que vem. E o Bolsa Família é um dos principais instrumentos para alcançar esse desafio. O benefício chega hoje a mais de 20 milhões de famílias e cada uma recebe em média R$ 682. Já conta pra gente, Eliane, o que o Bolsa Família conseguiu mudar na vida dessas pessoas? O programa Bolsa Família é um programa que deu muito certo ao longo desses 21 anos de sua existência, né? Ele já realmente ele abriu portas para muita gente. Quando a gente olha para o programa e a gente vê que os estudos recentes mostram que 65% dos filhos dos beneficiários, que foi lá da primeira década do programa, não se tornaram beneficiários porque outras políticas públicas chegaram na vida deles, né? E a gente falando do ano passado para cá, sabe, o Bolsa Família é um programa que circulou em torno, financeiramente no nosso país, em torno de 14 bilhões por mês, em torno de 56 bilhões no ano de 2024, que atendeu uma média de quase 21 milhões de famílias, mais de 20 milhões de famílias, e melhorou nas condicionalidades, no acompanhamento de saúde e educação de nossas crianças. Quando nós chegamos no governo, sabe, em 2023, nós encontramos uma média de 5 milhões de crianças e adolescentes que não eram localizados dentro do programa Bolsa Família, porque as condicionalidades tinham deixado de existir. E ao longo de 2023 e 2024, sabe, trabalhando juntamente com o Cadastro Único, com Letícia, que faz um papel muito especial e importante no Cadastro Único, a gente começou a melhorar a focalização do programa, a gente começou a fazer com que o programa voltasse a olhar para o núcleo familiar das pessoas, atendendo a mais de 25 milhões de crianças e adolescentes, sabe? Então o Bolsa Família ele tem um papel muito importante, porque ele olha, sabe, com um olhar novamente para toda essa composição familiar. Pois é, o Cadastro Único que você falou já é conhecido como o CAD Único, que é a base para que os programas sociais como o Bolsa Família funcionem, e a Letícia já explica para a gente como é que ele ajuda o governo federal a conhecer, a incluir essas pessoas no programa, essas que estavam de fora dessa assistência, né, Letícia? O cadastro ele é um grande mapa da pobreza brasileira em suas diversas dimensões, né? Então, o Cadastro Único ele vai identificar cada pessoa em sua família, no seu endereço, e vai identificar não só quanto aquela família ganha, quanto ela tem de dinheiro para sobreviver, mas vai identificar
a escolaridade de cada pessoa da família, se tem acesso à água, se tem acesso à luz, né? Se tem acesso a esgoto, quais são as condições de vida. E assim o Cadastro Único permite mapear onde estão as famílias brasileiras que mais precisam e mapear suas necessidades. Isso para quê? Para que as políticas públicas em nível aqui do governo federal, mas também dos estados, dos municípios, atendam as pessoas em sua integralidade, né? O benefício, ele estava falando, a importância do benefício. Muitas vezes as pessoas têm preconceito com o Bolsa Família, e é um preconceito, gente, é de quem não conhece a importância do programa e nem a importância desse tipo de programa no mundo, né? A cabeça da gente, o cérebro da gente, quando a gente está em situação de escassez, de tempo, de dinheiro, os especialistas dizem que é como se a gente entrasse num túnel. A gente não consegue ver para além, a gente fica focado na necessidade emergencial. Então, quando a gente tem escassez de tempo, de dinheiro, eu só consigo pensar naquilo. Quando o Bolsa vem com uma segurança de renda mínima para a população, ele permite àquela criança estudar melhor, aquela mãe a se preocupar mais com o futuro e não só com as coisas imediatas. Então, o Bolsa contribui... Meu fone caindo aqui, gente. O Bolsa contribui para a mobilidade social, sim. E o Cadastro Único faz com que o Bolsa possa ser complementado por várias outras políticas públicas. Quando a gente fala em cadastro, a gente pensa assim numa fila enorme, a população tendo que ir para a fila para fazer esse cadastro, e não é bem assim, né? Para ser cadastrada, fazer parte do Cade Único, tem também essa busca ativa dos agentes, não é isso, Letícia? Sim, sim. O Cadastro Único, ele trabalha com busca ativa das pessoas mais vulneráveis. Então, pessoas com deficiência, idosos, quilombolas, pessoas em áreas rurais. Então, é preciso ter a busca ativa, tá? E é preciso também que todos saibam que o Cadastro Único Bolsa, a gente é comandante aqui no nível federal. Mas nós não somos as comandantes, porque a gente comanda junto com estados e principalmente municípios. São os prefeitos, são os secretários e as secretárias de assistência social dos municípios, os responsáveis por gerenciar a coleta de informações, se aquilo está certinho, se não está, de agendar o cadastramento das famílias, de fazer a busca ativa. Porque esses dados é que vão fazer vocês aportarem os recursos, né, destinarem os recursos suficientes para que o programa atenda aquele cadastro que foi feito, às pessoas que realmente têm necessidade de serem atendidas pelo programa social. O que a gente quer é que o recurso chegue para as famílias que mais precisam, né, em cada localidade. E aí, eu acho que é tão interessante, né, que a responsabilidade acaba não sendo só do governo federal, dos municípios, dos estados. É responsabilidade da população cuidar do programa e do cadastro. Sem sombra de dúvida. Porque, assim, é uma conquista da sociedade brasileira ter um cadastro reconhecido como é o Cadastro Único no mundo. E um Bolsa Família reconhecido como é no mundo. Então, a população precisa se apropriar disso. E saber e ser vigilante também ali. Sim. Saber que quem está colocando informação falsa no cadastro está prejudicando o nosso país, né? Todo mundo tem que ter responsabilidade com o dinheiro público. Porque o dinheiro público não é que ele não é de ninguém. Que ele é de todo mundo. São dos nossos impostos, né? Verdade. Porque quando o Bolsa Família ele foi retomado lá em 2023, ele voltou em uma nova versão, mais forte, porque agora os benefícios são pensados de um jeito que leva em conta o perfil de cada família, como a gente está falando aqui do Cadastro Único, e com um cuidado especial para as crianças pequenas. Como é que essa mudança fez e continua fazendo a diferença na vida das famílias, Eliane? Então, em primeiro lugar, a gente precisa lembrar o seguinte, que no passado muito, muito perto, era R$600 por família. Então, tanto fazia se uma família com uma pessoa, sabe, como de 10 pessoas, eram R$600. Na volta do programa, no novo Bolsa Família, foi uma forma que a gente já tinha muita certeza, porque era como era no Bolsa Família no passado, e eu falo que quem pensou lá atrás no Bolsa Família pensou de uma forma muito correta, porque tudo é renda, sabe? Então, no retorno, a gente olhou a equidade dessa família, a gente quis olhar assim, a composição familiar, analisando um por um, sabe? E a gente pensou no benefício para cada uma dessas pessoas. Então, foi feito um benefício de entrada no Bolsa Família, sabe, que é de R$142 para todas as pessoas daquela família. Se tiver uma gestante, é 142 mais 50. Se tiver um adolescente de 7 a 18 anos, é 142 mais um adicional de 50. Aí tem um benefício Nutris. O benefício Nutris é para todas as famílias que possuem criança até 6 meses de idade. E tem um benefício gestante,
também, que é um complemento a mais. Além disso, quando a gente olha, as pessoas falam muito assim, mas tem um número X de famílias que pode estar dentro do Bolsa Família. Não, se tiver 2 pessoas e se tiver 10 pessoas, é feito da mesma forma. Então o programa voltou com essa equidade de olhar para essa composição familiar. E é o que a Letícia estava falando, assim, o Cadastro Único é o maior banco de dados do nosso país. Então, ali, todos os prefeitos e prefeitas podem extrair informações, sabe, para ajudar essas localidades, para ajudar essas famílias. Sabe? Porque, como eu falei, o benefício do Bolsa Família, ele é quando essa família está mais vulnerável, quando ela é localizada, sabe? E o benefício chega até ela. E o que nós queremos é que cada vez mais essas famílias sejam fortalecidas e tenham direito à educação, à saúde, à assistência, sabe? A trabalho, à qualificação, à cultura, né? Porque a gente diz muito, não é só comida. A gente quer que essas famílias tenham realmente todas as políticas públicas chegando para elas de uma forma de direito. Né? Cidadania ampla, Sem porque sombra de dúvidas. não só a alimentação. A alimentação é o básico que você precisa ter para depois, como você estava falando, né, Letícia? Você sai daquele problema de pensar na sua carência imediata, que é a alimentação, para você ter perspectiva de planejar o seu futuro e sair daquela situação de necessidade, de carências, para que você possa construir e sair do programa. Acho que é isso. Saber que pode se arriscar no mercado de trabalho, pode sair do programa e se precisar vai poder voltar. Né? É engraçado que assim, pensando em preconceito também, já que a gente está falando com a população, muita gente fala assim, que quem recebe Bolsa Família é dependente do Estado. Todos nós dependemos do Estado, viu, gente? A rua que a gente anda é feita com os nossos impostos. Então, assim, pensar que o rico não depende do Estado, que não depende de política pública, é uma falácia, é errado. Todos nós dependemos do Estado. Mas há pessoas que estão ali numa situação de miséria porque foi para elas que o Estado agiu por último. Na história do nosso país é uma história formada, assim. Nosso país foi construído na base da oligarquia, da escravização de povos. Então, nosso país ele cresce ali quando você tem a Constituição de 88, que é a nossa Constituição cidadã. Nós já temos ali milhares de pessoas que foram deixadas à margem por muitos anos. Então, o que a gente está fazendo resgate, um resgate, dizer, olha, está todo mundo junto, nós somos todos brasileiros e brasileiros, né? E saber que nós temos um ministério olhando para isso, tentando fazer essa coordenação para que todas as outras políticas olhem para essas pessoas, é tão melhor. Quem é que pode receber o Bolsa Família? Esclarece pra gente. Então, todas as famílias que têm uma renda per capita, ou seja, uma renda por pessoa de até R$ 218, pode ter acesso ao programa Bolsa Família. E essas famílias, normalmente, elas dão entrada, a porta de entrada é o cadastro único, sabe, que é feito lá no CRAS, que elas vão, preenchem um cadastro, e depois disso, toda a informação é analisada. Se tiver tudo dentro dos critérios, essa família, em até 90 dias, ela passa a receber o benefício do programa Bolsa Família. E é exatamente isso que ela falou. Quando a gente olha para um programa como o Bolsa Família, que a gente tem uma média de quase 80% que são de mulheres, sabe, mulheres negras e pardas, mães solos, e que são elas que realmente que estão dentro do programa e cuidando dos seus filhos. Né? É uma renda que chega para ajudar nessa segurança alimentar, para comprar o material escolar e dar uma segurança de vida para elas. Então, o Bolsa Família é fundamental demais. E, Letícia, tudo começa lá no Cadastro Único, né? Como você falou, tudo começa lá, fazendo tudo certinho, cadastrando, informando seus dados. E como é que faz para cadastrar? Onde é que vai? Bem, o cadastro ele é feito nos CRAS, que a Eliane falou, são Centros de Referência de Assistência Social. As cidades maiores, as metrópoles, também têm postos de cadastramento específicos, né? Então, você pode ligar na Secretaria de Assistência Social da sua cidade, da cidade em que você mora para saber onde são esses postos. Mas, em geral, a população toda sabe. Porque a população sabe onde é o CRAS, onde é o posto de cadastramento. Aí você tem que levar o CPF, documentos de todas as pessoas da família, tá? E informar. Em geral, quem faz o cadastro é a mulher responsável pelo domicílio, tá? Ela que é responsável para o cadastro único. Ela vai e ela presta a informação de cada pessoa da família. E tem sempre uma dúvida que surge, que é quem mora sozinho. As pessoas que moram sozinhas e estão em alguma situação de dificuldade, ela também pode fazer esse cadastro único, pode ter direito ao Bolsa Família? Pode e deve. O que não pode, Keila, é dizer que mora sozinho sem morar, né? Então, o que aconteceu com o cadastro ali na gestão passada foi que muita gente começou a dizer que morava sozinha, não morava.
É porque, como a Eliane falou, era 600 para todo mundo, né? E ainda tem gente fazendo isso, tá? Assim como tem gente dizendo que a família só tem 2 pessoas, aí eu cadastro aqui meu marido como uma família, o meu marido, aí boto ali minha irmã e o filho dela como se fosse outro, todo mundo mora na mesma casa. Pro cadastro, mora na mesma casa, dividir o renda e despesa, é uma mesma família, tá? Então, é isso que não pode acontecer. Então, basicamente, o que eu tô dizendo é o seguinte, o que não pode acontecer? É prestar informação falsa. Inclusive que é mentira. Exatamente. Né? É isso que não pode acontecer. De resto, e tá prejudicando quem precisa. E a falsidade ideológica também, né? Tá prejudicando é um crime, quem precisa. né? E que, se forem pegos, podem ter que devolver esse recurso. Pior. Passar por um processo. Passa por um processo. Olha, vamos fazer tudo certinho. O Cadastro Único está aí para ajudar todo mundo. Porque todo mundo falando a verdade, todo mundo se cadastrando e fazendo tudo certinho, todo o benefício vai sendo para a população como um todo. E quando uma comunidade recebe, todo mundo é beneficiado, né? Os comerciantes, a localidade toda. Sem sombra de dúvidas. Eu digo assim, que pensar no Bolsa Família não é só pensar nesse recurso que chega para a família, mas é todo um aquecimento econômico que gera nessas localidades mais carentes. Quando você vê assim 14 bilhões circulando por mês no nosso país, é aquele comerciante que se instala num bairro periférico, que contrata pessoas que moram naquela comunidade. Então, o Bolsa Família ele tem um impacto econômico também muito forte no nosso país. Isso baseado já em estudos comprovando, né? Sim. O Banco Mundial, inclusive, já fez estudos fazendo essa comprovação de que cada real investido ali gera uma circulação de renda muito grande para mais do que o dobro, né, da região, nessa economia que circula. Exatamente. E aumenta o emprego formal até. E aumenta o emprego Se formal. aquece a economia, é isso. O comerciante se instala ali, contrata as pessoas. Então, acho que isso tudo é do Banco Mundial. Do Banco Mundial. Você aumenta o emprego formal, aumenta a arrecadação de impostos, economia circulando, né? E assim, quem recebe Bolsa Família não pega esse dinheiro e coloca numa poupança, numa aplicação financeira. Não, o dinheiro do Bolsa Família vai para a padaria, vai para feira, vai para o mercadinho. É o aquecimento comercial circulando ali naquela comunidade. E o governo federal fortaleceu também a fiscalização do Cadastro Único para diminuir esses riscos de pagamentos indevidos do Bolsa Família. E para que ele chegue de fato a quem mais precisa, tem alguns resultados que precisam ser alcançados, né, Letícia? O que a gente precisa fazer para que essa fiscalização de fato aconteça e que parem essas fraudes, esses resultados enganosos do Bolsa Família? Acho que a gente já falou aqui, né, Keila, né, Eliane, um bocadinho sobre isso. Então, a gente aqui está fazendo nosso papel, tá? Nosso papel de manter o cadastro com uma porta aberta para a inclusão, mas de uma porta fechada para as fraudes, né? Mas essa fiscalização, ela é conjunta ali com, como você falou, com os municípios, com as prefeituras e os estados, governos estaduais. Isso. Os municípios, principalmente, são os protagonistas. Eles são os atores principais. Porque eles estão ali, onde a população vive. São eles que coletam. Isso. Outro papel importante que a gente está falando, o papel da sociedade. Cada município tem um conselho de controle social, um conselho de assistência social, né? E nós temos nossa ouvidoria também, 121. É só ligar 121 e passar as informações de quem está, enfim, cometendo algum ilícito, né? Eu acho que a vigilância da sociedade é extremamente importante, né? É você saber na sua comunidade se aquela pessoa está certa, está errada, e também indicar quem porventura está precisando e ainda não conseguiu acessar, né? Gente, se liga também, porque além de receber o benefício do Bolsa Família, também é preciso ficar atento para alguns compromissos que fazem do Bolsa Família ser mais do que comida no prato. Ele também é mais saúde, mais educação para as futuras gerações. E o que é preciso exatamente fazer para garantir o pagamento ali todo mês, Eliane? Então, são as condicionalidades, né? Que são principalmente na área da saúde e da educação. Quando a gente fala em condicionalidades, eu estou falando também em acompanhamento escolar, em fazer com que as nossas crianças estejam todas matriculadas e frequentando escola e principalmente aprendendo, né? Porque não adianta só frequentar a escola e não ter um aprendizado certo, na idade certa. O acompanhamento na saúde, ter todo o calendário vacinal, segundo o Ministério da Saúde, em dia, sabe, das nossas crianças.
As gestantes, todas também fazendo um acompanhamento de pré-natal, é extremamente importante. Então, as condicionalidades na saúde, na educação e na assistência, elas são fundamentais para o desenvolvimento, principalmente das nossas crianças. Mas pelos dados que a gente tem, as famílias estão bem comprometidas com isso, né? As famílias estão comprometidas com essa saúde, a educação, cuidando das vacinas. Sem sombra de dúvidas, isso tem melhorado muito. Por exemplo, assim, nós entramos no ano de 2023 e nós colocamos uma meta, sabe, de chegar no ano de 2026 com 80% de acompanhamento. Nós conseguimos bater essa meta no ano passado, em 2024. Sabe, de saúde e educação, nós conseguimos ter 80% de acompanhamento das nossas crianças e adolescentes no nosso país na área de saúde e educação. Então isso é muito importante, mas é porque hoje em dia já existe uma conscientização muito forte dessa mãe que fala assim, olha, eu não tive a oportunidade de estudar, mas o meu filho vai ter. O meu filho não vai ser um beneficiário do Bolsa Família. E a educação ela é fundamental para isso. Perfeito. Deixa eu te contar também que não é só o Bolsa Família que você pode ter acesso ao se inscrever no Cadastro Único. A Letícia sabe quais são os outros programas. Conta pra gente. E sabe, Keila, são mais de 40 programas aqui só no governo federal. Eita ferro, é E muita se coisa. você pensar os programas que usam o Cadastro Único nos estados e nos municípios, programas de variados tipos, né? São mais de 2.000. Não estou falando só de programas de transferência de renda, né? É claro, isso. toda Aqui no assistência. governo a gente tem os programas que transferem renda. Então você tem Bolsa Família, você tem Pé de Meia, você tem um desconto na conta de energia elétrica. Mas você tem o Minha Casa Minha Vida, que aí já é sobre habitação. Você tem o Farmácia Popular, o programa Dignidade Menstrual, de distribuição de absorventes. Então, uma série de programas. É quase como se a gente tivesse montado uma rede de proteção social para as famílias mais vulneráveis do Brasil. E aí, complementando a Eliane, e para estar no cadastro, gente, a renda é mais elevada, né? Então, assim, se sua renda for até meio salário mínimo por pessoa por mês, né? Você pode estar no cadastro. Mesmo que sua renda esteja acima de 218, busque se cadastrar. Porque aí você vai ter acesso a programas. outros programas, né? Que Isso. cada programa tem uma exigência diferente e você vai se encaixando ali nos programas que o Cadastro Único... Isenção em taxa de concurso, vai prestar o concurso. Eu conheço histórias assim. A gente encontra diariamente, assim, principalmente quando a gente tem nas reuniões com os estados, as pessoas que chegam, que são profissionais hoje, principalmente das gestões municipais, e falam, olha, eu fui beneficiária, a minha família foi beneficiária do Bolsa Família. E através do Bolsa Família eu consegui estudar, consegui me informar, consegui entrar no mercado de trabalho e hoje estou trabalhando dentro da gestão municipal. Gente, essas histórias... Eu não posso ouvir isso não, que eu Tem choro. famosos, inclusive, Para a gente com não vai isso. ficar aqui. Mas tem gente famosa que faz muito sucesso na televisão, que foi beneficiado. Cantor famoso, Olha só. cantora famosa que foi de família beneficiada, né, pelo Bolsa Família. Ô, Eliane, depois de todo esse sucesso que é o Cadastro Único, né, de se manter atualizado, a pessoa tem que ficar mantendo seus dados atualizados para ela ter acesso a todos esses outros programas, Gente, a gente nem consegue listar todos os programas. Quais outras dicas de segurança que você dá para que as pessoas se afastem das notícias falsas sobre o Bolsa Família, para que não sejam pegas em fake news, em golpes? O que é que você pode informar para a gente? O Bolsa Família é um programa em que ele atua nos 5.570 municípios brasileiros. Não tem nenhum município onde não existe o programa Bolsa Família. Mas, ao mesmo tempo, também é um programa que é muito alvo de mentiras, de fake news, de informações incorretas. E a gente pede muito para as pessoas ficarem muito atentas, principalmente pelo WhatsApp, né? O Bolsa Família não manda link para as pessoas, sabe? Não liga para as pessoas para falar para as pessoas acessarem algum link. Quando tiverem qualquer dúvida, ligue no 121, que é o telefone da nossa ouvidoria, que é de graça, você pode ligar a qualquer momento, para você ter a certeza da informação. Nos nossos canais também, tanto do Ministério do Desenvolvimento Social como do governo, é muito importante que as pessoas chequem as informações. Sabe? Então, tenham muito cuidado com essas informações que chegam. Se é para clicar, vai clicar digitando assim, Ministério do Desenvolvimento Social, ou, melhor ainda, assim, a gente esqueceu de falar aqui, baixem os nossos aplicativos. Sim. O Bolsa Família tem um aplicativo. Quem está no Bolsa Família, baixa o aplicativo do Bolsa Família. E quem está e não está no Bolsa, mas está no cadastro, baixa o aplicativo do Cadastro Único. Lá vai ter informação se seu cadastro está em situação regular ou não. Então, assim,
gente, vamos parar de clicar em link errado e vamos baixar o aplicativo certo, que aí a gente se comunica melhor. É isso, gente. Fé no Brasil é acreditar que com apoio e oportunidade, milhões de pessoas podem mudar as suas vidas e o futuro do país. Quero agradecer a vocês, a presença aqui, esses esclarecimentos, essa conversa ótima que infelizmente a gente tem que concluir e encerrar para um próximo episódio. Teremos muito assunto ainda para as próximas conversas, né? Por favor, as últimas considerações, Letícia, Eliane. Não, eu só quero mostrar, olha, nós acabou de sair do forno uma cartilha explicando absolutamente tudo sobre o Bolsa Família. Então está nas nossas redes também, as pessoas podem olhar, podem baixar e pegar a informação correta, viu? E para isso, falar para vocês assim que muito bom, muito importante a gente estar aqui, passando a informação correta, chegando lá na ponta. Então peguem esse programa, compartilhem com os familiares, com os amigos, com os vizinhos, para que todo mundo receba a informação correta. Então eu quero mandar um abraço para todo mundo, sabe, lá na ponta, que está trabalhando no CRAS, no CRES, na assistência social e que nos ajuda muito a manter esse programa. E todos os trabalhadores do cadastro e do Bolsa Família também no nosso país. Muito obrigada. Muita responsabilidade, hein, Letícia? São mais de 40 mil trabalhadores no Cadastro Único. Se pegar todo o Sistema Único de Assistência Social, né, Eliane? São mais de 200 mil, acho que em todos os municípios, né? E aí eu reforço o que a Eliane disse, um abraço para todos que trabalham junto conosco, né? Porque todos que trabalham ali também trabalham conosco. E Keila, muito obrigada por estar aqui, esclarecendo a população. Espero que você nos chame mais vezes. Com certeza, eu espero vocês de novo aqui. E se você conhece alguém que pode se beneficiar com essas informações, compartilhe o episódio. A Eliane já chamou aqui para esse compartilhamento, para você espalhar essa notícia para todo mundo, mandar para sua tia, para sua amiga, para a vizinha. Nós vamos juntos com fé no Brasil e nas pessoas. Até mais. Bem, este foi o Fala MDS da semana. O podcast do MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, o @MinDesenvolvimento. Nós estamos também no Instagram, busque por @MDSGovBR. No WhatsApp, o canal oficial é o Ministério do Desenvolvimento Social. E, se preferir, tem o Disque Social pelo número 121. O Fala MDS fica por aqui e eu espero vocês no próximo programa. Até lá! Fala MDS! Hoje, 31 de janeiro de 2025, Pernambuco fecha 2024 com saldo positivo na geração de empregos formais. Gás de cozinha cai 2 centavos por quilo, mas ICMS eleva preços da gasolina e do diesel. Atendimentos por transtornos de ansiedade crescem mais de 4.000% entre adolescentes. Governo federal prevê leilões de rodovias e ferrovias no novo PAC. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Pernambuco encerrou 2024 com a criação de 62 mil postos de trabalho, segundo dados do novo CAGED. O estado ficou em segundo lugar no Nordeste na geração de empregos formais, atrás apenas da Bahia, que registrou 84 mil novas vagas. O saldo positivo foi resultado de 639.969 admissões contra 577.736 desligamentos ao longo do ano. O número representa um crescimento de 21,9% em relação a 2023, quando foram geradas 50 mil vagas. Houve também um avanço na inclusão feminina no mercado de trabalho. Do total de novas contratações, 30 mil foram para mulheres, um aumento de 60% em comparação ao ano anterior. Além disso, a distribuição de empregos ficou mais equilibrada, com 48,5% das vagas ocupadas por mulheres e 51,5% por homens.
O Ministério do Desenvolvimento Social desmente boatos sobre biometria no Bolsa Família. Claudimário Carvalho traz mais informações. O Ministério do Desenvolvimento Social reforça que não há exigência de cadastro biométrico para beneficiários do Bolsa Família. Informações falsas circulam nas redes sociais. Elas afirmam que o procedimento é obrigatório nos centros de referência da assistência social, o que não é verdade. O governo esclarece que os canais oficiais de comunicação são o aplicativo do Bolsa Família e mensagens no extrato bancário. O Ministério alerta que os divulgadores de fake news podem enfrentar sanções legais e recomenda que as pessoas tirem suas dúvidas pelo Disque Social 121 ou nos canais oficiais do governo. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. A partir deste sábado, 1º de fevereiro, o gás de cozinha terá uma leve redução no preço, com queda de 2 centavos por quilo devido à atualização da tributação do ICMS. No entanto, a gasolina e o diesel ficarão mais caros, com reajuste no imposto estadual aplicado sobre os combustíveis. A alíquota do ICMS sobre a gasolina e o etanol subirá de R$ 1,37 para R$ 1,47 por litro, um aumento de 7,14%. Já o diesel e o biodiesel terão um reajuste de 5,31%, passando de R$ 1,06 para R$ 1,12 por litro. A mudança acompanha a variação dos preços médios mensais dos combustíveis divulgados pela Agência Nacional do Petróleo entre fevereiro e setembro de 2024. A informação na hora certa. Rádio Notícias. Vamos conferir as principais notícias nos portais, blogs e sites de Pernambuco. Tá nos portais, blogs e sites. Tá no blog da Folha. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, veio ao Recife para ao lado do prefeito João Campos assinar o convênio para a implantação do programa Estação Juventude no município. O ato de assinatura foi realizado nesta quinta-feira, dia 30, no Centro Comunitário da Paz, com Paz Dom Helder Câmara, localizado na comunidade do Coque, na ilha de Joana Bezerra. O objetivo do programa é promover maior acesso dos jovens de 15 a 29 anos, especialmente em situação de vulnerabilidade, às políticas públicas disponíveis a fim de promover inclusão e participação social por meio de formações e oficinas. Na ocasião, prefeito e ministro inauguraram também um trailer do programa Conexão Cidadã, que visa proporcionar aos catadores de recicláveis da cidade uma oportunidade de profissionalização. João Campos aproveitou para anunciar que vai integrar ao acolhimento que será feito no trailer um prontuário com informações socioeconômicas sobre o catador. Tá no Diário de Pernambuco. Foram divulgadas nesta quinta-feira, dia 30, as atrações musicais confirmadas na abertura do Carnaval de Olinda, que começará oficialmente no dia 27 de fevereiro. Entre os nomes divulgados estão Rafaela Santos, Lenine e Alceu Valença. Com um investimento de 14 milhões de reais, a festa dará início às 15 horas, com um cortejo conduzido por mais de 500 passistas e 90 músicos pela Rua do Amparo, Quatro Cantos, Ribeira, Prefeitura e Praça do Carmo, onde a partir das 19 horas serão realizados os shows. Estarão presentes no cortejo orquestras renomadas como a do maestro Carlos Henrique Dias e maestro Oséias, que representarão a tradição e a força do frevo, ritmo que é patrimônio imaterial da humanidade e símbolo maior do carnaval pernambucano. Tá no blog do Alberi Xavier. A senadora pernambucana Tereza Leitão, do PT, afirmou ser contrária a uma possível aliança entre o partido e a governadora Raquel Lira, do PSDB, para as eleições de 2026. Em entrevista ao programa Diálogo da TV Nova Nordeste, Tereza destacou que não concorda com a forma como essa articulação vem sendo conduzida. A parlamentar também questionou a convergência entre as prioridades do governo estadual e as pautas do PT, afirmando que enxerga diferenças significativas. Apesar disso, reconheceu que a bancada petista na Assembleia Legislativa tem votado favoravelmente aos projetos enviados pelo governo. A senadora reforçou ainda a importância da manutenção da aliança nacional entre PT e PSB, que elegeu Lula e Geraldo Alckmin em 2022, indicando que essa parceria deve seguir sendo prioridade para o partido em Pernambuco. O Rádio Notícias volta já.
Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Com nova alta, taxa de juros no Brasil se aproxima de meta prevista para dezembro de 2025. Direito à saúde mental pode ser incluído no Estatuto da Criança e do Adolescente. Comissão de Constituição e Justiça analisa a convocação de plebiscito para decidir sobre legalização do aborto. Boa noite. A taxa básica de juros no Brasil aumentou em 1 ponto percentual e chegou a 13,25% ao ano. A medida impacta diretamente o crédito e os serviços financeiros. O custo de empréstimos pessoais, financiamentos imobiliários e para a compra de veículos fica mais caro. A previsão é de continuidade na elevação dos juros, que podem passar do índice de 14,25%, estimado pela Instituição Fiscal Independente do Senado para o final de 2025. Repórter Janaína Araújo. A Instituição Fiscal Independente, órgão ligado ao Senado que atua para aumentar a transparência das contas públicas do país, fez uma projeção de 14,25% para a taxa de juros de 2025. Mas a previsão elevada da Selic para o final deste ano já está muito próxima de ser alcançada com o anúncio formal do índice de 13,25%, feito esta semana pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central. Com a informação do Copom de um novo aumento de 1 ponto percentual na taxa em março, a estimativa da Selic feita pelos economistas da IFE cresce ainda mais e os fatores econômicos atuais explicam essa alta, conforme analisa o diretor da instituição, Alexandre Andrade. Ele destaca índices e indicadores de atividade econômica que ratificam esse cenário. A Selic tem subido em razão das pressões inflacionárias e da trajetória do IPCA. Os preços de serviços têm rodado bem acima da média dos preços da economia. O nível da taxa de câmbio é um fator relevante para as decisões de política monetária, tendo em vista que o dólar influencia a formação de diversos preços na economia. Outro fator de preocupação são os preços dos combustíveis. É fator de custo para transporte, para fretes. O economista detalha que o IPCA, Índice Oficial de Inflação do Brasil, encerrou 2024 em 4,8%, acima da meta de 3% fixada pelo Conselho Monetário Nacional. A Comissão de Assuntos Sociais vai começar o ano legislativo de 2025 com mais de 100 projetos de lei prontos para serem analisados. Entre eles, o que inclui o direito à saúde mental no Estatuto da Criança e do Adolescente e prevê a oferta de cuidados especiais no Sistema Único de Saúde. Mais detalhes com a repórter Marina Dantas. A Comissão de Assuntos Sociais começa o ano legislativo de 2025 com 101 projetos de lei prontos para serem analisados pelos senadores. Destes, 25 são de autoria da Câmara e os outros 76 são de iniciativa do Senado. Entre as proposições apresentadas pelos senadores está o projeto de lei que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para acrescentar o direito juvenil à saúde mental no Sistema Único de Saúde. O texto determina que os programas de saúde mental para crianças e adolescentes promoverão a atenção psicossocial básica e especializada, de urgência e emergência e a atenção hospitalar. Os profissionais que atuam na linha de frente de tratamento terão formação específica e aos jovens em situação de vulnerabilidade e beneficiários de programas sociais e inscritos no Cadastro Único serão assegurados todos os recursos terapêuticos prescritos de forma gratuita ou subsidiada. De autoria da senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, o projeto contou com o voto favorável da relatora, senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, na Comissão de Direitos Humanos. Afinal, nunca é demais a proteção legal à criança e ao adolescente, a quem deve ser assegurado com absoluta prioridade o direito à saúde. Precisamos, portanto, encontrar respostas apropriadas para esse público vulnerável. E é urgente a proteção à saúde mental das nossas crianças e adolescentes, expostos que estão ao perigo do século XXI. O projeto, que inclui o direito à saúde mental no Estatuto da Criança e do Adolescente, aguarda discussão na Comissão de Assuntos Sociais.
Já está pronto para votação na Comissão de Constituição e Justiça o projeto que pretende convocar um plebiscito para que os eleitores decidam sobre o aborto, ao responderem à pergunta: o aborto deve ser legalizado no Brasil? No ano passado, o tema foi alvo de controvérsia em razão da proposta da Câmara dos Deputados que equipara o aborto em gestação acima de 22 semanas ao homicídio. Pelas regras atuais do Código Penal, o aborto só é permitido quando a gravidez decorre de estupro, quando a gestação coloca em risco a vida da mãe ou em caso de anencefalia do feto. O líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, defendeu que a população seja ouvida. Tem aspectos além da questão técnica ou do ativismo político de quem quer que seja, ou de qualquer segmento, mas tem questões morais, tem questões éticas, tem questões religiosas, tem questões científicas e por isso mesmo nós não podemos simplesmente tangenciar a população brasileira com a decisão dos senhores juízes. E o senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, destacou a importância do projeto de lei que torna inafiançável o crime de lesão corporal praticado contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar. Ele disse que a proposta de sua autoria foi apresentada com base em dados da Segurança Pública Nacional e também da situação existente em Santa Catarina. Para Seife, a luta contra a violência doméstica é um tema que deve interessar a todos. Não quer ser preso por violência doméstica? Não seja covarde. Não seja covarde e não bata na sua mulher. Não bata na sua filha. Quer ir pra briga? Vai pra rua, arruma um marmanjo do seu tamanho, desafie ele, que eu quero ver se tu é machão como você é pra bater na sua mulher. Aprovada no Senado, a política para a recuperação da vegetação da Caatinga segue agora para a Câmara dos Deputados. O texto prevê a participação de comunidades locais na restauração do único bioma inteiramente nacional. Quem traz as informações é o repórter César Mendes. O projeto de autoria da senadora Janaína Farias, do PT do Ceará, é voltado para a restauração do bioma e cria o Programa Nacional de Recuperação da Vegetação da Caatinga, prevendo a participação de comunidades locais nas atividades de restauração, a capacitação de trabalhadores e a geração de renda e emprego no âmbito da agricultura familiar, entre outros incentivos. O texto aprovado pelo Senado e enviado para análise da Câmara dos Deputados é o do substitutivo apresentado pela relatora na Comissão de Meio Ambiente, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, que lembrou ser a Caatinga o único bioma inteiramente nacional e destacou que a proposta associa a conservação do bioma com o combate à desertificação e com a garantia da segurança hídrica e alimentar, além de prever estímulos voltados para ações de adaptação às mudanças climáticas. Segundo Tereza, o texto do substitutivo aprovado pelos senadores é resultado de um amplo processo de diálogo. Envolveu a Embrapa, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente e a Frente Parlamentar da Agricultura. Então, eu diria que foi um trabalho feito a muitas mãos, eu serei apenas a porta-voz desse trabalho. E a Comissão de Assuntos Econômicos pode votar em 2025 o encaminhamento à Presidência da República de uma sugestão para a criação de políticas públicas de apoio à cultura do babaçu. Repórter Bruno Lourenço. A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar em 2025 uma sugestão para a criação de políticas específicas de apoio à cultura do babaçu. O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, diz que é inegável a necessidade de modernizar e incentivar a exploração dessa palmeira e o aproveitamento industrial dos seus derivados. Ele lembrou que o babaçu está presente em uma área marcada pelas secas. Entende-se que a cultura do babaçu merece a atenção do poder público, principalmente porque pode trazer reflexos positivos para uma região que sofre constantemente com adversidades climáticas. A ideia original do senador Everton, do PDT do Maranhão, seria criar um fundo de apoio à cultura da palmeira do babaçu, mas para evitar possível ilegalidade de criação de um fundo público por iniciativa de parlamentar, a proposta foi convertida em sugestão ao Poder Executivo. Com edição de Leila Herédia e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
O acreano Raimundo Nonato de Abreu conta que recebe o benefício de prestação continuada desde 2020. Ele, que trabalhou boa parte da vida como autônomo, completou 69 anos sem direito à aposentadoria. O BPC é um auxílio pago pelo governo no valor de um salário mínimo por mês a pessoas com deficiência e idosos com 65 anos ou mais que comprovadamente não têm condições de se sustentar ou serem sustentados pela família. No caso de Raimundo, o dinheiro serve para ajudar nas despesas com remédios. Eu compro os remédios da pressão, do coração, e são vários tipos, são 11 tipos de remédio. E tem uns que são carinhos, né? Não são muito baratinhos, não. Para receber o BPC, é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja entre 25% e 50% do salário mínimo. O beneficiário e sua família devem estar inscritos no Cadastro Único do Governo Federal. Além disso, novas regras foram sancionadas pelo presidente Lula no fim do ano, com o objetivo de assegurar que o auxílio chegue a quem mais precisa. Dentre as mudanças que passaram a valer neste mês está a biometria obrigatória para novos benefícios. Ela deverá ser atualizada a cada 2 anos, mas não é obrigatória para quem mora em locais de difícil acesso ou quando a pessoa tem dificuldades de locomoção. Segundo o ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, o principal objetivo é combater fraudes. Tudo que tinha de situação que deixava um vazio para qualquer interpretação, isso o Congresso alterou e eu digo agora, isso vai dar mais eficiência. As novas regras incluem ainda a avaliação obrigatória da deficiência para solicitantes com menos de 65 anos. Hoje, no Brasil, mais de 6 milhões de pessoas são atendidas pelo programa, como a Luana Barbosa dos Santos, que mora em Santana, no Amapá. Ela é mãe de um menino de 7 anos com nanismo e conta que o benefício serve para custear parte das despesas do filho com tratamento. É uma ajuda, uma complementação, né, o salário para ele, que eu divido para exames, medicação e alimentação. Para as pessoas que recebem o BPC e que estão com o benefício bloqueado por falta de atualização de dados no CadÚnico, o Instituto Nacional do Seguro Social criou mais uma ferramenta. Pelo aplicativo ou site Meu INSS, é possível dar ciência que precisa passar por revisão e, com isso, ter o desbloqueio do pagamento em até 72 horas. Para acessar o Meu INSS, é preciso ter login e senha na plataforma gov.br. Reportagem Gabriela Noronha. Foi a primeira conversa com jornalistas do ano. O presidente Lula respondeu a mais de 10 perguntas durante quase 1h30 de entrevista. Um dos temas de destaque foi a busca pela redução no preço dos alimentos. Lula citou que o país é um grande produtor para o consumo interno e também externo, com a abertura de mais de 300 novos mercados no mundo nos últimos 2 anos. Mas disse que é preciso conter a alta de preços para que a população mais pobre não seja prejudicada. O presidente afirmou que não tomará medidas impositivas que possam representar o surgimento de um mercado paralelo, e sim que quer entender os motivos dessa alta nos alimentos e incentivar a produção. O que nós precisamos trabalhar com muito carinho é o seguinte, é aumentar a produção, fazer com que a chamada, pequena e média agricultura, que são responsáveis pela produção de quase 100% dos alimentos, possam produzir mais. Para isso a gente tem que fazer mais financiamento, a gente tem que fazer mais financiamento para a modernização da produção dessa gente. Ainda sobre economia, o presidente falou sobre a perspectiva de reajuste no preço do diesel neste próximo fim de semana. E reforçou que a Petrobras é quem vai definir a necessidade do aumento. Quem autoriza o aumento do petróleo, derivado de petróleo, é a Petrobras e não é o presidente da República. Se a Petrobras tiver que fazer um reajuste, ainda assim, não levando em conta o aumento da inflação de 2023 a 2024, se ela fizer reajuste, ainda assim será menor
do que dezembro de 2022. Lula lembrou que o Brasil seguirá cumprindo com rigor a política fiscal e a responsabilidade com as contas públicas. O presidente comentou ainda o aumento da taxa básica de juros da economia. Nesta quarta-feira, o Comitê de Política Monetária decidiu elevar a Selic de 12,25% para 13,25% ao ano. O aumento aconteceu já sob a presidência de Gabriel Galípolo, à frente do Banco Central. Lula disse confiar no trabalho do novo presidente para atingir os objetivos monetários do país. Já estava praticamente demarcado a necessidade da subida de juros pelo outro presidente. Nós temos consciência de que é preciso ter paciência. Eu tenho 100% de confiança no trabalho do presidente do Banco Central. Eu tenho certeza que ele vai criar as condições para entregar ao povo brasileiro uma taxa de juros menor. Lula também falou de política internacional. Disse que vai manter uma relação de reciprocidade com o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e afirmou ser necessário encarar com seriedade a questão climática, principalmente no ano em que o Brasil cedia a cúpula do clima das Nações Unidas, a COP30, em Belém, no Pará. Então é preciso que a gente faça uma discussão séria. Se nós queremos mudar o nosso planeta para a gente poder sobreviver nele, então essa COP30 ela vai ser um balizamento do que nós vamos querer daqui para frente. Que quando a gente fala que vai chegar ao desmatamento zero em 2030, as pessoas têm que saber que embaixo da copa de cada árvore tem um indígena, tem um ribeirinho, tem um pequeno trabalhador rural. Então é essa discussão séria que a gente quer fazer na COP30. O presidente falou ainda sobre as perspectivas de crescimento do país. Nós vamos fazer com que esse país dê um espetáculo de crescimento outra vez. As políticas de inclusão social vão continuar se fortalecendo. A massa salarial vai continuar crescendo. E o salário mínimo vai continuar sendo ajustado acima da inflação. Ao final, ao cumprimentar os jornalistas, o presidente Lula falou com a nossa equipe. Disse que vai retomar as viagens pelo país e que o primeiro compromisso será para anunciar investimentos da Petrobras. Reportagem Luana Karen. Foram gerados 1.693.000 empregos com carteira assinada no ano passado, segundo os dados do CAGED divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O valor é a diferença entre as admissões e as demissões no período de janeiro a dezembro e representa um crescimento de 16,5% em relação ao ano anterior. Os 5 setores da economia registraram um saldo positivo: serviços, comércio, indústria, construção e agropecuária. A oportunidade que a Júlia Kenny Umbelino Leandro buscava. Desempregada, a vendedora de Brasília conseguiu ser contratada em dezembro. Para mim foi realmente uma nova oportunidade de recomeçar, trabalhar em algo novo, conhecer uma nova loja, um novo lugar assim, para ter uma oportunidade de trabalho. E espero muitas vendas, que a gente consiga vender muito. Os 26 estados e o Distrito Federal fecharam o ano com saldo positivo, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No total, o número de trabalhadores no mercado com carteira assinada, contabilizados até dezembro, ficou em 47.210.000. Em 2 anos, são mais de 3 milhões de empregos criados, com expectativa de continuar crescendo, destacou o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Um processo de crescimento importante e tem tudo para continuar. Pelos contratos existentes, o que precisa é o Banco Central calibrar a história dos juros para não prejudicar a possibilidade de um processo crescente de empregos no decorrer do ano. Então, assim, o tamanho do crescimento, evidentemente, que será influenciado pela política de juros praticada. Em dezembro de 2024, o saldo de empregos apresentou redução de 535.000 vagas, o que, segundo o ministro Luiz Marinho, é uma retração típica para o mês que pode ser explicada pelos ajustes normalmente feitos no fim do ano. Apesar disso, o salário médio real de admissão foi de R$ 2.162,32, um aumento de R$ 33 em comparação com o mesmo período de 2023. Reportagem Pablo Mundim.
Andressa Lima, moradora de Fortaleza, no Ceará, ficou desempregada em 2020 durante a pandemia de Covid-19. Para pagar as contas, resolveu fazer doces. E a ideia deu tão certo que logo expandiu o negócio, com recursos do Crédito Amigo, um programa do Banco do Nordeste voltado para microempreendedores. Fui crescendo. Cada vez que eu pegava o dinheiro, ele sempre explicava que a gente tinha que usar aquele dinheiro para investir. E aí eu decidi montar a loja. E está sendo um sucesso, graças a Deus. Em novembro do ano passado, o Crédito Amigo ganhou um novo impulso em uma parceria com o programa Acredita no Primeiro Passo, do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome. Um dos objetivos do Acredita é alavancar pequenos negócios e gerar empregos. Como resultado, em apenas 3 meses, foram concedidos R$550 milhões em crédito para microempreendedores, superando a meta de R$500 milhões nesse período. Em 2025, em nova fase, o Crédito Amigo já disponibilizou R$540 milhões. De acordo com o secretário nacional de Inclusão Socioeconômica do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Luiz Carlos Everton, o programa será ampliado em breve, com a adesão de bancos estaduais, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, o que deve elevar o volume de crédito. Nós esperamos esse ano, ampliar esses valores até R$2 bilhões, nossa previsão, que a gente possa atingir um número muito maior de pessoas. Podem solicitar crédito pessoas de 16 a 65 anos de idade e que estejam com as informações atualizadas no Cadastro Único de Benefícios Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. As operações são feitas em grupos de até 5 pessoas ou em forma individual. E os valores também variam, como ressalta o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara. R$500 mais ou menos, até R$21 mil. Nós trabalhamos com qualquer tipo de valor nessa faixa. E a partir disso nós fazemos as liberações e colocamos equipes específicas para acompanhar, para orientar. Atualmente, o programa está disponível para a região Nordeste e parte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Outras informações sobre o Crédito Amigo podem ser obtidas pelo WhatsApp, no número 8599730700. Com narração de Nazi Brum, reportagem de Cleide Lopes. O acreano Raimundo Nonato de Abreu conta que recebe o benefício de prestação continuada desde 2020. Ele, que trabalhou boa parte da vida como autônomo, completou 69 anos sem direito à aposentadoria. O BPC é um auxílio pago pelo governo no valor de um salário mínimo por mês a pessoas com deficiência e idosos com 65 anos ou mais que comprovadamente não têm condições de se sustentar ou serem sustentados pela família. No caso de Raimundo, o dinheiro serve para ajudar nas despesas com remédios. Quanto o remédio da pressão, do coração, e são vários tipos, são 11 tipos de remédio. E tem uns que são carinhos, não são muito baratinhos, não. Para receber o BPC, é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja entre 25% e 50% do salário mínimo. O beneficiário e sua família devem estar inscritos no Cadastro Único do Governo Federal. Além disso, novas regras foram sancionadas pelo presidente Lula no fim do ano, com o objetivo de assegurar que o auxílio chegue a quem mais precisa. Dentre as mudanças que passaram a valer neste mês está a biometria obrigatória para novos benefícios. Ela deverá ser atualizada a cada 2 anos, mas não é obrigatória para quem mora em locais de difícil acesso ou quando a pessoa tem dificuldades de locomoção. Segundo o ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, o principal objetivo é combater fraudes. Tudo que tinha de situação que deixava um vazio para qualquer interpretação, isso o Congresso alterou e eu digo agora, isso vai dar mais eficiência. As novas regras incluem ainda a avaliação obrigatória da deficiência para solicitantes com menos de 65 anos. Hoje, no Brasil, mais de 6 milhões de pessoas são atendidas pelo programa, como a Luana Barbosa dos Santos, que mora em Santana, no Amapá. Ela é mãe de um menino de 7 anos com nanismo e conta que o benefício serve para custear parte das despesas do filho com
com tratamento. É uma ajuda, uma complementação, né, o salário para ele que eu divido para exames, medicação e alimentação. Para as pessoas que recebem o BPC e que estão com o benefício bloqueado por falta de atualização de dados no CadÚnico, o Instituto Nacional do Seguro Social criou mais uma ferramenta. Pelo aplicativo ou site Meu INSS, é possível dar ciência que precisa passar por revisão e, com isso, ter o desbloqueio do pagamento em até 72 horas. Para acessar o Meu INSS, é preciso ter login e senha na plataforma gov.br. Reportagem Gabriela Noronha. Os recursos serão transferidos para estados e municípios aplicarem em ações nas escolas e para a intensificação vacinal. A imunização terá apoio do Programa Saúde na Escola. A iniciativa está prevista para ocorrer entre abril e maio de 2025 e tem como foco garantir o acesso aos imunizantes do calendário nacional de vacinação. É voltada a crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade, matriculados nos ensinos infantil, fundamental e médio, podendo ser estendida também às escolas privadas. Os dados da vacinação nas escolas poderão ser acompanhados nos sistemas de informação do Ministério da Saúde. Do total dos recursos, 15.900.000 reais serão repassados aos estados e 134 milhões aos municípios. Além de todas as vacinas do calendário básico, serão ofertados imunizantes essenciais para a proteção das crianças. A partir de 8 meses e menores de 5 anos, ensino infantil, serão febre amarela, tríplice viral e tríplice bacteriana, DTP. Para crianças a partir de 5 anos e adolescentes menores de 15 anos, ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio, serão ofertadas febre amarela, tríplice viral, tríplice bacteriana, DTP, meningocócica, ACWY e HPV. Também estão previstas ações para a busca ativa da população de não vacinados. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lorena Pacheco.